irmão e irmã, hoje estamos aqui com a misericórdia de Deus para falar de alguém que se tornou uma pessoa tão importante e um exemplo para os nossos dias, um homem de nome Gideão, que fora escolhido por Deus, conforme nos relata o livro de Juízes, no seu capítulo 6. E agora eu separei aqui, primeiro, algumas atitudes de Gideão que chamaram a atenção de Deus. Porque quando você olha para a história desse homem, honestamente falando, você não vê nele algo que pudesse fazer dele uma escolha de Deus. Às vezes na nossa vida é mais ou menos assim, às vezes nós olhamos para uma pessoa, nós não damos nada por ela, por qualquer razão. Às vezes não é uma pessoa carismática, uma pessoa fica quietinha, às vezes outros olham para ele, conhecendo a vida secular dele, falam, poxa, esse aqui não tem nenhuma preparação intelectual, como é que Deus vai usar ele? Mas é isso mesmo. Deus acaba nos surpreendendo quando Ele escolhe vidas de pessoas e circunstâncias que, aos olhos humanos, nós não iríamos compartilhar com essa escolha. E eu entendo que eu pessoalmente não escolheria Gideão para ser um líder diante daquilo a qual ele passou como um grande vitorioso no nome do Senhor Jesus. Primeiro, quando nós olhamos o texto em Juízes 6, nós vamos ver uma história de um homem que aparentava uma certa covardia. E é engraçado porque o texto depois nos remete, quando ele ajunta um povo grande para uma peleja, a primeira coisa que Deus faz eliminar-te daquele grupo eram os covardes. E Deus fala assim, olha, fala aí, quem tiver com medo, pode ir embora para casa. E quando nós vemos na vida de Gideão, ele era um dos primeiros a ir embora. Porque o relato nos remete a um homem que não tinha muita coragem, ou pelo menos uma ideia de fragilidade. Mas Deus conhecia o coração dele. E Deus enxergava que, a despeito daquela aparência de covardia, lá no fundo existia alguém que tinha escondido uma grande coragem a ser utilizada no momento certo, a qual Deus havia determinado. Depois nós vemos ele num outro momento, nesse texto, em que ele esconde um pouco de trigo no lagar. Todos nós sabemos que o lagar é um lugar onde amassa-se as uvas, ou então amassa-se as azeitonas para fazer o azeite. Não era um lugar para colocar trigo, mas ele usa ali como esconderijo, porque ele temia que aqueles que viessem haviam de roubar tudo e faltaria alimento para si e para sua família. Então nós vemos nesses pequenos gestos, Deus enxergando um homem que tinha um coração bom, um homem preocupado em salvar a si e a sua família, não um homem entregue ao seu destino, mas um homem tendo ações que alertaram o coração de Deus para a sua vida. E Deus começa a olhar nele agora qualidades que até então ninguém via. E um simples gesto desse de buscar salvaguardar a sobrevivência da sua família, vê ele nesse gesto de pegar um pouco de trigo, esconder no lagar, para que quando os inimigos viessem roubar tudo aquilo, ele e a sua família pudessem ter o que comer. Nós vemos também que ele valorizou pouco, porque ali no lagar ele pôde esconder pouca coisa, mas de alguma maneira ele creu que aquele pouco seria suficiente para trazer a sobrevivência sua e da sua família. Sabe, o verdadeiro homem de Deus, ele entende e tem uma fé colocada, às vezes no pouco, porque ele sabe que Deus tem o poder de transformar aquele pouco em muito. Às vezes a vida nossa, ela muitas vezes é pautada em cima do que vemos e não o que cremos.
Porque o verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, ele no muito, ele vê o agir de Deus, ele vê que no pouco Deus pode produzir o que ele tem de necessidade. Quando nós olhamos assim alguns textos bíblicos em que a viúva, por exemplo, que tinha um pouco de azeite e aquilo pouco era tão necessário para a sua sobrevivência, quando o profeta de Deus pede que ela dê, ela passou a acreditar que aquele pouco, mesmo ela ofertando para o profeta, haveria de Deus fazer daquele pouco algo extraordinário. E assim é na minha vida e na sua vida. Se o pouco que você tiver, você entregar a Deus, você pode ter convicção de que Deus vai produzir naquele pouco com abundância e jamais irá faltar sobre a sua vida. Nós temos que ter fé que o pouco é muito para Deus. Não apenas numa frase, mas de coração, acreditando que o pouco que você possa ter, Deus vai te abençoar de uma maneira extraordinária. Quantos exemplos nós poderíamos pegar que o pouco na mão e no agir de Deus se transformaram em muito. Agora também quero falar em algumas qualidades de Gideão que só Deus enxergava. Um deles eu acabei citando no outro momento, que era uma coragem não explícita, mas implícita. Ou seja, Deus enxergava com seus olhos que dentro daquele homem de aparência de fragilidade, de covardia, existe um homem capaz de liderar um povo e dessa maneira Deus começou a enxergar 2 pontos quando olhou para dentro de Gideão. O primeiro era dessa coragem determinada dentro de si. E o segundo era um espírito de liderança, que quem sabe, no primeiro instante, ninguém enxergava. Mas, de fato, Gideão foi um líder. E quando ele tem aquela oportunidade daquela grande guerra contra os inimigos de Deus, veja que ele sai para a peleja de uma forma totalmente posicionada como um grande líder de Deus, acreditando no milagre sobrenatural de Deus. Isso é tão verdade que quando ele ajunta aquele grande povo, ainda assim ele era em menor número, mas Deus foi passando uma peneira, foi retirando os covardes da frente e dizendo que ainda eram muitos. E o que nós temos que sobrou foi apenas 300. Os 300 a quais somente um líder é capaz de entender que fora possível ir diante de uma vitória. Se você não acreditar nisso, você pode ter milhões de exércitos ao teu lado e a bênção não vem. Então você tem que, como líder, entender, sejam quais forem o número que estará ao teu lado, você será vencedor, porque a liderança maior é de Jesus. É Ele que se coloca sempre à frente da batalha. E muitas vezes, nas nossas lutas, nós não precisamos nem guerrear, porque é Ele que, de uma forma maravilhosa, empenha a sua espada e luta por nós como nosso general. Amados irmãos, chamou a atenção de Gideão que ele confiava nas promessas de Deus, e ele fez algumas cobranças a Deus no capítulo 6. Porque o homem de Deus, ele nunca abre mão daquilo que Deus promete a ele. Ele estava diante de uma grande peleja que era infinitamente importante na sua vida, para não somente para si, mas para o seu povo. E ele faz Deus lembrar-se das promessas lançadas a esse povo. Então, meu irmão, eu quero te dizer que você pode ser, aos olhos de muitos, alguém fragilizado, sem liderança, alguém que não tem a mínima condição de pleitear algo de Deus, mas Gideão, ele tinha apenas uma aparência exterior de um homem que não era qualificado. Mas eu quero te dizer que a qualificação verdadeira a qual Deus chama
Os seus é aquela que é o homem interior, aquilo que só Deus consegue enxergar. Eu quero dizer para você que você, de repente, é essa pessoa que Deus está à procura. Aqueles que ninguém dá valor, aqueles que as pessoas olham e analisam você como não qualificado. Você mesmo, num dia como esse, Jesus está olhando para o teu interior e está dizendo: é você, meu Gideão, é você que eu quero à frente das minhas batalhas, não com a tua força, nem dos seus soldados, mas com a minha força. Então, meu irmão, meu Gideão, levanta aí da sua cadeira, vai em frente da batalha, vai conquistar a tua vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com a gente no nosso programa todos os dias, alimentando a tua fé. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.